Muito bem, vamos lá. Mas se você chegou agora aí nas redes sociais, aí boa noite. Nós já tínhamos conversado aqui hoje, Dia das Mães, eu resolvi falar sobre mãe. E o texto que eu pensei hoje, eu vou ter que dividir em duas vezes, irmãos, aquela história. Começa a estudar, queria aprender um pouco com as mães, ou com esta mãe em específico. Daí achei que era melhor fazer em dois. As crianças vão sair. Desculpa, eu não tinha. Então, as crianças vão ter um culto na linguagem delas. Elas já estão saindo. Pronto, vão indo lá. Tá bom. Aí, obrigado. Eu lembrei o seguinte, olha. Sabe que eu tenho 4 filhos, né? Casados já, 3 deles. Quando o primeiro, antes do Tiago nascer, meu primeiro, trabalhava numa empresa. E tinha um colega na empresa que tinha tido um filho, né? A esposa. E aí acontecia o seguinte, tocava o telefone, na época era fixo, hein? Não tinha celular não. Tocava o telefone, ele falava alguma coisa, ele ouvia alguma coisa, aí ia falar com o chefe, tinha que sair. Aí o chefe dizia, tá vendo? A esposa disse que o menino está com gripe. Tinha que levar no médico, ele saía. Mas quase, toda semana eu estou exagerando, mas eram umas 2 ou 3 vezes por mês. Eu não vou falar o nome dele, talvez ele esteja assistindo, né? Ligava, tinha que sair. Aí, chamei a Mariana, tinha 1 ano de casado, falei, vai tirar uma licença, uma carta de motorista. Você não vai me ligar. Eu não vou sair. Não sei quem machucou. Você se vira. Aí, Mariana tirou carta. Na verdade, quando ela foi fazer o exame, ela já estava grávida, já. Não parecia, mas ela já estava grávida. E aí foi dito e feito, né? Um dia, o Tiago, que é o meu mais velho, cheguei em casa, olhei, cadê o Tiago? O Tiago está dormindo. Fui ver o Tiago com uns 3 ou 4 pontos aqui. Falei, que foi? Nós fomos na casa do Miqueias, que não era pastor. Ele caiu, levei pronto-socorro, levou uns pontos, eu nem te liguei. Falei, isso aí. Já resolve os negócios por aí. Porque já pensou? Marisa, vem aqui, liga aqui, vem cá, que não sei quem caiu. Vá, cuida da tua vida aí, minha filha. Eu tenho que ganhar dinheiro aqui para sustentar você e vocês. É a minha parte, a parte de você cuida dessas crianças, aí não fica me ligando. E ela realmente não me ligou. Um dia ela chegou chorando que o Tércio tinha ficado internado. Aí eu acompanho, mas era assim, olha, não tem jeito, já trabalhava, era fixo, né? Trabalhava longe, era 8 horas, assim, de trabalho normal ou mais, né? Então não dava. E aí eu lembrei, né? Depois de eu pensar nesse texto aqui, eu lembrei disso, quer ver? Olha, vamos ver, você vai ver as coincidências aqui, ó. Vamos abrir lá em 2º livro de Reis, no 2º livro de Reis, capítulo 4, logo, estamos aqui no começo mesmo do ministério de Eliseu, o profeta, 2º livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, hoje eu vou falar até o verso 25, que já é grande, mas depois eu tenho que ir até o 37, mas daí eu vou deixar para outra vez que eu vier pregar aqui, não sei se, domingo que vem não, porque domingo que vem, à noite, é o aniversário pastoral do pastor Neil, então outro pregador virá, como sempre a gente faz, então vai ser mais para frente. Mas você vai lembrar da história, que é uma história bem interessante, ainda mais do Dia das Mães. Olha essa mãe aqui, 2º livro de Reis, capítulo 4, verso 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa,
uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, ou Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Havia alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Por isso disse ele, chama-a. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. E no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, os ceifeiros. E disse a seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e umas jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao servo, guia e anda, e não te detenhas ao caminhar, senão quanto eu te disser. Partiu, pois, ela e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo, eis aí a sunamita, até aqui. Nós vamos orar. Eu vou pedir para o irmão Will está em pé, que ele, por favor, já pode ir ali, ele pega o microfone e vai orar, por favor. Meu Santo Senhor, nós estamos aqui hoje, nós queremos te adorar. Nós te pedimos pela tua palavra que se foi lida, que ela possa entrar nos nossos corações, transformar as nossas vidas. Te peço pelo pastor Viana, na ministração da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Viram lá? O que o marido fez? Olha eu aqui, ó. Leva para a mãe dele, o menino está doente. E o que ela disse? Está tudo bem aqui. O menino estava morto. Está tudo bem. Como está bem? Está bem. Eu cuido. Interessante a gente pensar nessa mãe. Eu queria falar com você hoje sobre essa mãe. Aqui no verso 8 diz que Eliseu estava indo a Sunem. Sunem, irmãos, é uma cidade da tribo de Issacar, lá em cima, está no Reino do Norte, eles estão no Reino do Norte. Vamos lembrar que nesta época, o Reino de Israel está dividido entre Reino do Norte ou Reino de Israel, Reino do Sul ou Reino de Judá. No norte, profetizou Elias, lembra de Acabe e tal, e aí também quando Elias parte, entra Eliseu, e aqui quem está reinando é Jorão, por isso que ela é chamada de Sunamita, a mulher de Sunem, tá bom? Algumas pessoas falam, será que aquela Sulamita, que diz lá em Cantares, olha irmãos, alguns acham que a Sulamita seria Sunamita, talvez não essa, mas não vem esse ao caso, é só para vocês saberem que Sunem, por isso que ela chama Sunamita, porque vinha de Sunem. E o que a Bíblia diz dela? Você vai notar nesse capítulo de hoje, Dia das Mães, é bom você pensar, que a mulher aqui, essa Sunamita, ela é a protagonista da história, o marido só entra ali de coadjuvante, toda a história gira em torno dela. Olha aqui, verso 8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, não é o marido, a mulher, ou em alguma tradução,
vai falar uma mulher rica, tá bom? De qualquer forma, a ideia que se tem é que ela era a mulher que tinha dinheiro, ela que administrava o negócio, e a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E note aqui que foi ela quem convidou Eliseu. E aí começa o nosso aprendizado aqui, maridos e mulheres, né? Essa mulher, você vai ver aqui no texto, que ela é uma mulher que nos impressiona. Ela poderia ser o exemplo numa faculdade de administração facilmente, porque ela tem uma grande visão. Ela olha aquele homem e ela convida aquele homem e mais. Aí vocês, olha, eu vou brincando com vocês aí, que estão me ouvindo, ou aqui no templo ou em casa, porque é uma coisa que você traz para a realidade. Ó, você profissional de RH. Ela percebeu quem era Eliseu. Ela só chamou para almoçar. E ele passava algumas vezes, o texto nos leva a ver que ela passava algumas vezes lá, ele passava, e ela diz ao marido, de novo ela, sendo a protagonista, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Ela percebeu. O texto não nos diz, mas nós podemos inferir isso. Esse homem devia falar das coisas de Deus, ele devia ter pergaminhos sagrados que ele andava, ele devia escrever alguma coisa. Essa mulher percebe a vida piedosa de Eliseu, e daí ela convida para ele comer pão, e uma hora, o que ela diz para o marido? Olha, verso 10, façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Vamos lá. Sem feminismo, sem machismo, não é isso. O casamento é a união de duas pessoas, as quais juntas formam uma só carne. Se a mulher tiver mais habilidade para administrar alguma coisa, deixe que ela administre, não tem problema nenhum. Você só tem que dar certo o casamento. Essa é a ideia. Então tem coisas que a mulher faz e tem coisas que o homem faz. Não tem nada de que esse faz uma coisa, você vai dizer. Quando Deus programou o casamento, ele falou que a mulher ia ser uma ajudadora, alguém que iria ver a missão do marido, e o marido, ele iria conseguir o sustento e a mulher ia cuidar, porque quem tem filho é a mulher. Hoje, irmãos, a mulher eu sei que tem, aí o homem tem licença paternidade, mas não adianta, irmãos. Quem é que amamenta? É a mulher, não tem jeito, é uma coisa biológica. Então, mas ambos, irmãos, trabalham. E aqui eu queria pensar juntamente com você sobre valorizar a sua esposa, a mãe. A mãe. Olha, minha mãe tem 87 anos. Já não tem os pensamentos corretos. Sabe de uma coisa? Ela é minha mãe ainda. Ela ainda é minha mãe. A gente cuida das nossas mães, são mães. Um dia foram ativas. Um dia elas tomaram conta da gente. Mas agora, somos nós, não tem problema. Eu vejo que quem faz sempre a programação do Dia das Mães é o departamento infantil. Que, né, a ideia, as crianças homenageiam. Mas nós aqui hoje, com as pessoas vivendo um pouco mais, temos também a nossa mãe. E eu queria que você pensasse na sua mãe, que você pensasse na esposa que está do seu lado. Às vezes, irmãos, nós caminhamos ou para esse lado, que eu falo de hoje, tem essa dicotomia, essa divisão, machismo e feminismo, que, irmãos, não existe na Bíblia. A Bíblia diz que homem e mulher são um no Senhor. É assim que vai funcionar a vida. E se você tem uma esposa, lembre, ou você é uma mulher, pastor, o que Deus espera de mim? A gente sempre fala da mulher de Provérbios 31. Vamos lá para Provérbios 31? Eu vou ler uns textos ali e já volto para o nosso texto aqui. Mas vamos lá para Provérbios 31.
Como é que funciona? Olha, verso 26. Abre a sua boca com sabedoria. A lei da beneficência está na sua língua. Está atento ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Irmãos, a mulher aqui trabalha e ela tem uma coisa, ela tem a lei da beneficência. O que é isso? A lei da bondade. Vocês, mulheres, têm esse sentido de percepção que muitas vezes homens como eu não percebemos. Não percebemos. Irmãos, a gente vai numa casa e a pessoa fala assim, olha, eu vou te dar chá, porque acabou o café. A gente toma chá e vai embora. Aí quando sai, a Mariana, está passando necessidade, não tem café. Eu falei, eu não tinha pensado nisso. Já percebe. A mulher fica olhando, né? Eu não, eu estou lá conversando, a sua anfitriã abriu o armário, a mulher já, tira a foto. Já falou, e outra coisa, abriu a geladeira, só tinha água. Eu falei, mas como é que você viu tudo isso? Vocês veem mesmo, não sei se vê todo mundo igual a Mariana, mas acho que a maioria, pelo que eu já vi, quando a gente tinha classe de casais, é mais ou menos assim. Então, homem, aproveita isso dela, isso é bom. Olha, para nós aí, pastores e líderes aí, vocês que têm candidatos ao diaconato aí, poxa, a mulher tem essa sensibilidade que ajuda muito a gente. Ela tem uma antena que a gente não tem, pessoal. Que bom que é assim, eu fico feliz. E aí, o que nós temos que fazer? Continua em Provérbios 27, no 28, 31, 28, hein? Eu li 31, 26, 27, vou ler o 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, e o seu marido também a louva. Olha, então, nós temos que valorizar não somente a mãe, mas a esposa. E eu digo para você, esqueça o feminismo, ou pelo menos não dê atenção ao feminismo e ao machismo. Irmãos, nós crentes sabemos que somos um no Senhor, acabou. É assim que vai funcionar. Nós seguimos a Bíblia, irmãos. Nós não seguimos essa onda aí. A onda, irmãos, é de cada um. A gente não segue, a gente segue um mar calmo chamado Bíblia Sagrada. Então eu queria que você pensasse, sabe, legal, Dia das Mães, ganha aquele presente, aquele monte de coisa, mas valoriza. E você vai notar que é o seguinte, a sua esposa é aquela que resolve as coisas com prudência. E aí vai para você, mulher. Nesses tantos anos de pastor, a gente já viu relatos de mulheres muito prudentes e relatos de mulheres que eram imprudentes. Não, tem que ser prudente. Sabe, a prudência é aquela pessoa que ela já se antevê os problemas e se prepara para que ou eles não aconteçam, ou fuja deles, ou que ela já pensa na solução. Isso é prudência. Uma definição meio assim, pessoal, mas é isso que é prudente. E sabe o que a Bíblia diz? Se você tem uma esposa prudente, você que está namorando aí, ou pensando em alguém, pense em alguém prudente. Porque a Bíblia não diz que Deus vai te dar uma mulher bonita, hein? Ó, fala com os jovens aí. A Bíblia não fala que vai dar uma mulher bonita, hein? Não fala. Não fala. E muito cuidado. Por quê, irmãos? Porque o casamento, irmãos, claro, você tem o sentimento. Mas, irmãos, paixão é sentimento. E tem dia que você acorda não gostando de você mesmo. Não sou só eu, né? Tem dia que a gente acorda que não gosta da gente, né? Vocês aí, vamos lá, cadê a... Eu vou brincar com vocês mulheres, porque os homens fazem a mesma coisa, mas é mais vocês, tá? Os homens fazem também. Sabe aquela que se arruma de um lado o cabelo, arruma de outro? A gente não tem como arrumar, né? Nem cabelo tem. Mas imagina vocês aí, e parece que nada está certo. Aquele dia você fala, eu não gostei de mim hoje. Então, se for sentimento, é muito ruim. Você tem que saber que Deus não vai te dar uma mulher bonita. Essa não é a promessa. Provérbios capítulo 19, eu vou lá para o Provérbios 19. Provérbios capítulo 19, no verso 14, diz assim, a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Então, se você está namorando, pensando em namorar, faça uma análise.
a sua namorada, sua noiva, sua pretendente é uma mulher prudente, então ela vem do Senhor. Se ela não for prudente, tome cuidado. Tome cuidado. Olha, pastor, eu devo casar com ela? Você casa com quem você quiser. Só lembra o seguinte, se você é crente, você não vai casar com a mulher que você ama, você vai casar com a mulher que você vai ficar até o fim da vida. E aí é um problema seu. Trate de amar. Porque o dia que você falar para mim, pastor, acabou o amor, eu falo, problema seu, vai no mercado e compra mais. Se acabou, você que reponha. Então, só pense nisso. Eu estou querendo só... Tudo isso por quê? Por causa da prudência dessa mulher. Ela foi muito prudente. Você vai ver. Vamos voltar para o nosso texto? Vamos voltar para o texto. Dá uma olhada na prudência dela. Ora, se é um homem de Deus, vamos dar a suíte presidencial para ele. Né? Prudência. O que é que ele precisa? E aí eu tenho que falar com os pais, aproveitando o Dia das Mães. Hoje eu quero falar sobre o Dia dos Pais também, sobre tudo, família. Irmãos, não encha seu filho de bugiganga. Não enche. Não enche, mas não adianta. Olha a mulher prudente que ela fez. Ela deu o que ele precisava. O que ela falou? Olha, vamos fazer o seguinte, no cantinho do muro, você está dentro de casa, você vai deixar para ele o quê? Uma cama, que ele precisa de dormir. Uma mesa, que ele precisa de comer, de escrever. Uma cadeira que ele tem que sentar. E um candeeiro, uma lâmpada para a noite ou para escrever alguma coisa. Só isso que ele precisa. Ele passa aqui e eu vejo que ele come, precisa descansar e ele vai ter o quartinho dele. É só o que ele precisa. Prudência. E nós temos de pensar do que realmente nós precisamos. Eu não sei direito a história, então eu vou ler resumidamente, eu vou lembrar resumidamente. Lev Tolstói escreveu um conto sobre, eu acho que o nome, eu li recentemente, mas eu não lembro, acho que é assim, quanto de terra precisa de um homem? Então, é um homem que, isso foi escrito em 1800 e bolinha, hein? Então, é um homem que ele, um camponês na Rússia, começa a trabalhar, era difícil, porque o gado invadia, ele perdia as coisas, aí alguém disse, olha, tem um lugar um pouco mais longe daqui, que você compra a terra, e é mais barato, e a terra é fértil, ele vai, olha, e fala, esse é o lugar mesmo, e ele muda com a família para lá, e começa a progredir, e começa a ficar rico, e compra mais terra. Então alguém diz para ele, olha, tem um lugar aqui, onde a terra é metade do preço, e ainda é melhor que essa. Então ele vai, compra, ele se torna um grande fazendeiro. E aí alguém diz para ele, olha, tem um lugar que é um povo, uma aldeia, não de indígenas, né, na Rússia, os aldeões de lá são muito calmos e eles dão a terra por presentes. Ele fala, então é para lá que eu vou. Ele vai, olha, vê que a terra é muito fértil, e ele compra alguns presentes e vai lá tentar comprar terra. Já era um grande fazendeiro, mas queria mais terra. Então vem o chefe da tribo lá, da aldeia, né, da tribo não, da aldeia, conversa com ele, e ele fala, quanto é a terra? Ele fala, não, a gente gostou de você, nós queremos vender a terra assim. O quanto você quiser. Ele fala, que bom. E quanto é? Vou imaginar, eu vou falar 1000 rublos, que é a moeda que ele usa, mas vamos imaginar, R$1.000. Ele, R$1.000, que legal. R$1.000 quanto? Ele, o dia. Ele fala, o dia. A gente vende terra assim aqui. Você vai pegar uma pá, e quando o sol nasce, você vai andando. E vai demarcando a terra. Então, nós vamos colocar um gorro aqui com o dinheiro. E você vai sair, e cada lugar que você marcar, a gente sabe que é seu. Você fecha, a única coisa, você tem que voltar antes do sol se pôr.
Se você não voltar, você perde tudo. Então o homem sai de madrugada no dia seguinte, e vai cavando os espaços. E ele sempre olha o sol e fala: dá para ir mais longe, porque eu quero mais terra. E aí, quando ele chega em um determinado momento, ele vê que o sol está se pondo, aí ele fica desesperado. E aí ele volta correndo, abrindo buraco, e ele começa a correr, e o sol se põe, e ele corre, ele não aguenta, não come, não bebe, corre, vai cavando, e vai fazendo as marcas, e o sol se põe, e ele fala: perdi o dinheiro, mas daí ele se lembra: não, eles estão num monte, eu vou subir, porque se eles verem o sol ainda, eu ainda consigo essa terra. Mas ele não conseguia mais andar, e quando ele chegar perto do gorro, ele cai cansado. E tem um ajudante dele. O ajudante dele vai ajudar a levantar, só que ele está morto. O ajudante pega a pá dele, cava um buraco de 1,80 m por 1 metro e enterra. É toda a terra que ele precisava. Uma lição para a gente. O que nós precisamos? Com 1 metro e pouco de terra, a gente é enterrado. Acabou. Nem isso hoje. Nem isso. Fui fazer um sepultamento uma vez, o homem era muito grande. Então, sabe o que eles fizeram? Cortaram o caixão. Não, tudo bem, né? De vez em quando a gente compra roupa no brechó, né? Ganha. Ela fica meia curta, mas caixão, né? Você já imaginou? Irmãos, cuidado, é só o que precisa. Jesus disse o seguinte: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, tome cuidado. A prudência envolve também a administração dos seus bens. Prudência. O que você precisa? Não precisa de muito, porque no final, somente 1,80 m de terra por 1 metro de profundidade, talvez. Não precisa de mais que isso. Então, só tome cuidado. Aquela mulher era prudente, sabia exatamente das necessidades e o que precisava daquele homem. Mas aquilo foi algo que foi útil para Eliseu. Ele fica tão contente, como nós lemos, e vamos daqui a pouco falar disso, que ele quis dar um presente tão feliz que ele esteve. E eu quero falar com você na parte espiritual agora. Pense uma coisa: o que Deus precisa do seu corpo ou da sua vida? Deus é dono do ouro e da prata, Ele não quer o seu dinheiro. Deus é dono do seu tempo. Se você administrar mal, é um problema seu. O que Deus mais quer no ser humano? Se você pegar o Salmo 51, eu vou ler lá o Salmo 51, Salmo de Davi, depois que ele comete o pecado com Batseba, ele está arrependido, e ele diz no capítulo 51 de Salmos, no verso 17, os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Sabe o que Deus precisa hoje? Pastor, eu estou prestando atenção na mensagem. Não, Deus quer o seu coração. É um coração contrito. Sabe o que é contrito? Contrito é um coração esmigalhado pela pressão. É isso. É quando você sente que os pecados estão grandes na sua vida e você tem tanta tristeza que você chora. E a Bíblia diz que este coração arrependido, Deus não despreza. Do mesmo jeito que aquela mulher ofereceu para Elias um quartinho pequeno no muro, e ele ficou muito contente, o dia que você oferecer o seu coração contrito para Deus, é só o que Ele quer. É só o que você precisa. Não precisa de fazer mais que isso. E por que é tão difícil? É tão difícil porque nós ficamos correndo atrás de coisas que não precisamos. Ela não deixou nada que atrapalhasse o profeta. Ele só tinha o que precisava para quê? Para descansar e para ter o seu momento com Deus. Coração contrito, é isso que falta.
Falta em nós, sociedade, coração contrito. Precisamos de ter uma catástrofe como o do Rio Grande do Sul para fazermos alguma coisa, mas vocês estão ouvindo. Está tendo crimes lá. Como pode? Como pode? Sabe por quê? Porque as pessoas estão vivendo, ou estamos vivendo num mundo de pecado. E isso tem que mudar. Como é que muda? Com o coração contrito. Não fique com raiva das pessoas que estão roubando. Fique com dó de você, que o coração não está contrito. O coração seu tem que ter contrito. Deixa os outros para lá. O problema do bandido, pastor, é da polícia. Não é meu. Eu sou da polícia que vai correr atrás deles. Eu não sou policial. Eu só tenho que ter um coração contrito. E quando nós temos o coração contrito, aí é que vai. Mas tanta gente está ajudando. Ótimo. Graças a Deus. Continue ajudando. Mas não é só na catástrofe. A mulher percebeu a necessidade. Então nós temos aqui a capelania, um monte de coisa. Então eu queria que você pensasse no seu coração contrito. E naquilo que Deus quer visitar na sua vida. Só um coração contrito. É só isso. Você tem um coração contrito? Então pensa na sua vida e entregue para Deus. Mesmo você que é crente, será que está ficando um coração muito duro? Precisa de um coração contrito. E mais, tem que ter esse coração em agradecimento a Deus por tudo que Ele fez. Continua o texto, vamos lá, 2 Reis capítulo 4. Nós paramos aqui no verso 10, quando ela deu as coisas, preparou a casa. E o texto nos leva a pensar e a deduzir que Eliseu ia frequentemente lá, ou pelo menos de tempos em tempos. Verso 11, e sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha falado a Geazi, dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, com todo cuidado. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Irmãos, o que Eliseu fala? Se você pegar o capítulo anterior, houve uma guerra de Israel com os moabitas, né? Tinha, na verdade, os exércitos lá cercaram, e então 3 exércitos se reuniram. Um deles era o reino do sul, Jeosafá. E é chamado Eliseu para falar. Eliseu despreza o rei, Jorão. Mas mesmo assim ele dá a profecia dizendo, vocês vão ganhar a guerra, e eles ganham milagrosamente. Então, Eliseu estava lá com cartaz, né? Estava bem com o rei. Podia pedir alguma coisa. Porque agora era famoso Eliseu que conseguiu prever e profetizar, não bem prever, mas profetizar, uma vitória do povo de Israel. Então, ele estava bem na fita, como a gente fala, estava bem lá. O que você quer? E sabe o que ela disse? Nada. Quando ela fala que, olha, eu habito no meio do meu povo, em algumas traduções vão dizer assim, eu estou bem com o meu povo, eu sou bem tratada pelo meu povo. Eu vou resumir o que ela disse, eu não preciso de nada. Eu estou fazendo isso porque eu quero, eu não espero favor. E eu quero que você pense nisso. Faça as coisas sem esperar o favor de ninguém. Você só deve ser devedor, né, um pleonasmo, mas você só precisa ser devedor do amor. Você não faz as coisas com interesse. Esse não é o verdadeiro amor. Ela falou, eu não preciso de nada, eu estou bem. Mas nós sabemos que como Eliseu está fazendo aqui, é o que Deus faz conosco, porque a Bíblia diz que Deus é galardoador. Quando Ele nos dá um coração contrito e a gente recebe o Senhor Jesus, o que nós precisamos de ter para manter esse coração? Precisamos de ter fé, e a fé que nós temos, esta fé Deus vai reconhecer e vai ser um galardoador. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, eu vou lá para Hebreus, volto já, Hebreus 11:6.
Hebreus capítulo 11, verso 6, vai dizer assim, olha, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem o que te dar. E eu queria que você pensasse nisso. O Senhor Deus, Ele vê a sua vida. Assim como aquela mulher prudente, ela viu a necessidade do profeta, Deus sabe das suas necessidades também. Deus, Ele conhece o seu coração. Então eu queria que você confiasse nele. Como que faz isso? A gente tem fé. Dá uma olhada. Um dia você vai lembrar de tantas passagens, você que é estudante da Bíblia, de Cristo. Um homem falou, eu quero enxergar. Jesus deu salvação. A mensagem de hoje de manhã, que o pastor Neil falou, a mulher falou, olha, eu quero só que a minha filha seja curada, mas ela teve salvação. Quando um homem foi descido, paralítico, ele queria ser curado, e Deus falou, perdoados são os pecados, porque Deus sabe o que nós precisamos, não o que nós desejamos. E o Senhor Deus, Ele quer nos dar salvação, e nos quer nos dar, depois que somos salvos, uma vida que glorifique o nome dEle. E eu queria saber de você, não quero saber minto, eu quero que você pense, será que é isso que você está dando para Deus? Não foi cantado hoje, você até falou, que darei ao Senhor? Que darei ao Senhor, irmãos? É pregar a salvação, é viver uma vida digna, é isso que Ele pede. E nós não estamos conseguindo fazer isso no nosso dia a dia. Nós temos que fazer, aceite a aprovação. Irmãos, a aprovação é algo que nos faz crescer. O sofrimento nos ensina a crescer, é por isso que nós sofremos. A vida é muito boa, não adianta. Olha, estamos na época aí, vocês, os mais jovens aí, estamos na época aí das academias. O que você faz na academia? Você maltrata seu corpo para ele ficar forte. Puxa vida, vai, deita na rede e come coisa gostosa. Vai, toma sorvete, come pizza. Aí você vai ver, é gostoso, só que daí não dá certo, né, pastor? Aí não vou ficar bem. Então, como que você fica bem? Sofrendo um pouco. É assim. A vida funciona desse jeito. Então eu queria que você pegasse, eu não sei qual é o tamanho do seu sofrimento, cada um tem o seu, mas pensasse que Deus está olhando. Eliseu não reclamou, dá uma olhada. Eliseu não reclama. Ele passa por Sinem, a mulher o convida para comer e ele come. A mulher é que diz, precisamos de dar o que ele precisa. Nós vamos preparar um quarto, vamos colocar uma cama, uma cadeira, uma mesa, uma lâmpada, que é o que ele precisa. Se aquela mulher, que no nosso texto aqui é o símbolo de uma mulher prudente, você acha que Deus, que é o autor de toda bondade, porque Ele é bom, que é o autor de toda luz, porque Ele é luz, que é o autor de todo amor, porque Ele é amor, Ele não sabe o que você precisa, Ele não sabe que você está sofrendo, Ele sabe, e Ele quer te ensinar alguma coisa, quer que você mude. É isso que Ele faz com você. E quando você é um devoto, o devoto quer dizer alguém que serve a Deus, ele vai reconhecer, a Bíblia diz, ele vai reconhecer. Se você servir a Deus, vai ter 100 vezes mais, é o que Jesus falou. É a alegria que você vai ter. Hoje nós sofremos demais. Doenças, problemas de relacionamento. Não, deixa na mão de Deus. Ele sabe das suas necessidades. Agora nós aprendemos outra coisa com essa mulher. A prudência tem que ser usada para o bem. Espera aí. Um investidor financeiro, ele é prudente. Só que ele pode ser um avarento. E aí a prudência dele vira uma idolatria. Não. Ela foi prudente e onde está a maior prudência dela? Ela teve uma visão nada espiritual, teve uma visão só, enxergou, viu a necessidade, preparou e usou de quê? De hospitalidade.
que deveria ser uma marca do cristão. O cristão tem que ser hospitaleiro, a sua porta tem que estar aberta. Tem que ser assim, meus irmãos. Por que tem que ser assim? Porque a Bíblia manda. A Bíblia manda, nossa casa não é nossa. Nossos bens não são nossos. Hospitalidade. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. É um texto conhecido. Eu vou só ler, eu vou até voltar aqui já, tá? Hebreus 13. É uma recomendação, e eu diria quase uma ordem, olha. Hebreus capítulo 13. Qual o verso que eu anotei? O 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Irmãos, olha, a hospitalidade é a expressão, não é? Hoje, nós estávamos discutindo na classe dos homens, né? Quando Deus fala que Ele quer provar o nosso coração, Deus sabe, Ele quer saber o que está no nosso coração, não, Ele sabe, mas é que nós temos que expor isso. Irmãos, a forma de expor o amor cristão é a hospitalidade, é a bondade. Essa é a forma, hospitalidade. Nós começamos várias congregações aqui. Você que é mais velho que eu na igreja, aí sabe. Sempre começa com hospitalidade. Sempre começa com alguém abrindo sua porta. Jardim das Fontes foi assim. Jardim Sinira foi assim. Jardim Campinas, igrejas filhas nossas. Jardim São Norberto, começou com hospitalidade. Então, tente ser mais hospitaleiro. Nós vivemos numa cidade que não é comum hospitalidade. Aliás, a região sul do Brasil, a hospitalidade não é algo comum, não é mesmo. Irmãos. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, que ela é baiana. Eu falei, olha, a diferença de você visitar alguém em São Paulo e na Bahia é que eu vou na casa de alguém na Bahia, vou começar aqui, vai que na Bahia é diferente. Eu vou na casa de alguém em São Paulo, que às vezes é até membro da igreja. Toco a campainha, a pessoa me atende e fala, oi pastor, aconteceu alguma coisa? Eu falo, por quê? Porque você veio me visitar como se eu não pudesse visitar. Na Bahia, irmãos, você bate palma no portão, a pessoa diz, entra, depois você vai ver o que é. Você que é baiano aí sabe que é assim. A pessoa manda entrar, primeiro entra, depois a gente aqui não. A gente quer saber um monte de coisa, o que aconteceu, lá. E às vezes até esquece de mandar entrar. Fala, então obrigado, pastor. Não, vim te avisando. Então, tá bom, obrigado, hein? E você vai embora, fecha a porta. É diferente. Olha, pense na hospitalidade. Hospitalidade é você servir, entregar. Olha a ideia de hospital. É alguém sempre de porta aberta para ajudar uma pessoa. Antigamente, olha, hospital, hospitalidade, hospedaria, olhem a raiz disso, vem de algo aberto para quem precisa, ou um viajante, ou um enfermo. Olha lá na parábola do samaritano, ele foi para o hospital? Não, foi para uma hospedaria. Olha onde Jesus nasceu, numa estrebaria de onde? De uma hospedaria, não tinha ninguém e alguém ofereceu um coxo. Então, hospitalidade é algo necessário, e nós temos que mudar, irmãos, o mundo não vai mudar se não começar por nós. E essa mulher, sendo hospitaleira, ela hospedou o anjo, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Quando vem do céu, chamamos de anjo. Quando vem da terra, chamamos de mensageiro, mas é mensageiro, anjo é mensageiro, só isso. Então, esta pessoa aqui, ela foi hospitaleira, e volta para o texto. Quando ela diz, no verso 13, eu estou bem, eu habito no meio do meu povo, eu começo a ver uma coisa dessa mulher, ela é otimista, ela não precisa de nada, ela está feliz, não é orgulhosa, ela só está dizendo, eu estou bem desse jeito, eu não preciso de mais nada, Deus já dá tudo o que eu preciso, eu não preciso de mais nada. E olha que ele tem que vasculhar para descobrir o que ela precisa. Continue no verso 13, aliás, verso 14, né? Verso 14 agora. Então disse ele, que é Eliseu, ela sai, Eliseu conversa com Geazi, o seu servo lá. Então disse ele, que há de se fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. E aqui temos um problema, que hoje se repete, mas na época
era muito maior, que é a esterilidade, ou a esterilidade que a pessoa não pode ter filhos. Isso era um problema sério, hoje ainda é. Imagine naquela época, onde ter filhos para uma mulher judia, para uma mulher israelita, era motivo de orgulho. Então, ela não tinha. Então, este servo fala, olha, eu percebi que ela não tem filho. A gente vem sempre aqui e deu para notar que ela não tem filho. Então, o que Eliseu faz? Ele diz assim, verso 15, por isso disse, chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. De novo, vamos na prudência. Onde Eliseu estava aqui? No quarto dele. Ela vai até a porta. Por reverência, por respeito. Por temor, por prudência. Não vai visitar uma mulher se você não é casado. E se você não levar uma mulher junto? Irmãos, é assim que funciona. Mulher, você não tem que visitar nenhum homem sozinho. Não tem, irmão, não tem. Leva alguém junto. Tem que ser prudente. Ela foi prudente, ela ficou na porta. Note que essa mulher me chamou a atenção quando eu pensei em falar algo para as mães ou para as mulheres no geral, que parece que todos os passos dela são bons. Eu comecei a achar, olha, a gente vê tantas pessoas fazendo, parece que ela faz as coisas certas, pelo menos o relato bíblico é de alguém que pesa cada atitude que vai tomar. Parece isso, que ela, até aqui, a Bíblia faz questão de falar, ela se pôs à porta. Que legal. E aí, este homem, o Eliseu, o profeta, diz para ela, verso 16, e ele lhe disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, 9 meses, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Irmãos, a Bíblia faz, no caso da nossa tradução que a gente usa aqui, que é a Almeida Corrigida Fiel, ela traduz equivalência formal, palavra por palavra. Então, eu vou dizer para vocês o que ela quis dizer aqui, que é a nossa forma de interpretar. Ela está dizendo assim, ó, não brinca com coisa séria. É o que ela está falando. Não me faz uma promessa que você não pode cumprir. Porque uma coisa é ser homem de Deus. Outra coisa é você dizer que eu vou ficar grávida, sendo que a idade já passa e, pelo jeito, o marido dela era muito mais velho que ela. E a reação dela, até aqui, eu achei que essa mulher era um exemplo. Vocês lembram que aconteceu isso no passado, né? Com Sara. Lembra? O anjo chegou, falou, Sara, você vai ter um filho. O que Sara fez? Lembra? Riu. Sara riu, levou uma bronca do anjo. Essa aqui não. Ela é séria, prudente. Ela fala, não me prometa o que você não pode cumprir. E aí, ó, vocês aí que trabalham em empresa aí, ó que boa administração de empresa, hein? Aquele vendedor que falou, ó, esse produto faz tudo. Ah, faz crescer cabelo, tira a unha encravada, cura câncer, tira a pedra da vesícula. Ela fala, não promete esses negócios, pode ir embora, não quero saber de você. Ela é prudente, ela falou assim, não. E o que você ouve, o que está por trás dessa resposta dela? Está uma mulher que sabe dos problemas da vida e mais, ela sabe que a vida não é fácil. Sabe por que nós nos deixamos enganar? Porque nós pensamos que a vida é fácil. Quem te disse que ela é fácil? Porque nós criamos expectativas grandes, quando não devíamos criar. Eu brinco com meus filhos, eu digo para eles, olha, quando eles começam a sonhar, né? Falo, só de uma coisa, grandes expectativas geram grandes frustrações. Por isso que adolescente sofre muito. Descobre príncipe encantado, faz dele aquela coroa, aquele negócio, o rapaz acha que é uma Cinderela, só que na hora que vai colocar o sapato, ele não é de cristal e tem chulé.
Então não é bem aquela Cinderela que ele pensou. E ela vai falar, o príncipe encantado não escovou tão bem os dentes. Então por isso que daí a adolescente faz aquela imagem, né? Vou brincar com vocês, adolescentes, olha, eu falo do nosso, vocês não, vocês são maduros, mas nós. Aí, né, você imaginava o príncipe e casava com o sapo. E depois, o que acontece? Eu não sei se foi Débora aí, tem que engolir o sapo o resto da vida, né? Casou, pensando que era o príncipe, casou com o sapo, problema seu. Então, grandes expectativas geram grandes frustrações. E essa mulher, o que ela está dizendo? Não me gere uma expectativa grande, porque eu sou uma mulher que não gosta de grande frustração. Você vai notar em todo o texto, por isso que eu dividi em dois. Ela não gosta de frustração. Isso é uma característica da pessoa prudente. Ela vai devagar, porque ela não cria grande expectativa. Não cria. Então, ela sabia o que estava fazendo. Só que o que acontece? Continue aqui. Depois que ele fala isso, no verso 16, ela fala, passa-se um ano. Porque no verso 17, e concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E aí nós temos que pensar, irmãos, olha, Deus sempre cumpre sua promessa. Ele sempre cumpre. Por isso que o profeta, ele não podia errar. O que Deus falou? Se o profeta falar uma coisa e não acontecer, tem que apedrejar. Hoje não, hein? Não apedreja ninguém, não. Mas no passado, no Antigo Testamento, tinha que apedrejar. Por quê? Porque não falou conforme Deus, porque Deus não mente. Se Deus falou, ele vai cumprir. Quando que Deus muda e a Bíblia usa a palavra arrepender? Pode notar, todas as vezes que Deus se arrepende, que a forma humana, a palavra que deu para dizer que Deus mudou de opinião, é sempre do mal para o bem, nunca do bem para o mal. Lembra? Ele fala para Nínive, 40 dias você vai ser destruído, o pessoal se arrepende e ele muda. Vou destruir o reino lá do norte de Acabe, mas se Acabe se arrependeu, não, eu vou segurar mais um pouco. Sempre Deus, ele tem uma forma de agir. Ele sempre vai buscar o bem. Ele nunca vai buscar o mal. Nós pensamos que Deus vai ser justo. Ele é justo, irmãos. Até o momento que esbarra no amor dele. Por isso é que eu digo, o mais importante que você deve ter guardado é o coração contrito. Porque o coração contrito muda o pensamento de Deus. O coração contrito. E um coração, irmãos, exageradamente contrito. Eu vou lembrar você, Nínive, que é o do profeta Jonas. Ele chega e fala, Nínive vai ser destruída. O rei fica tão contrito, tão arrependido, tão preocupado com o pecado, que ele fala, todo mundo de jejum, até os animais. E se a sociedade protetora vier aqui e fala, não vão comer que eu mandei, eu sou o rei, pronto, não vai comer. Põe cinza na cabeça de todo mundo. E aí alguém pergunta, até dos gatos, do cachorro, põe cinza na cabeça deles, eles se arrependam também. Ele exagerou. Ele exagerou. E por que ele exagerou? Deus falou assim, não, ele realmente está arrependido. Então, lembre-se, por pior que seja o seu pecado, um coração contrito, Deus, ele nunca despreza. O ladrão na cruz, lá, que chamamos de ladrão, mas a palavra é malfeitor, assaltante, salteador, ele está na cruz e ele confessa, eu estou aqui porque o que eu cometi era digno de morte. Mas quando ele fala para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus fala, hoje você estará comigo no paraíso. Então, por pior que você seja, lembra, o Senhor Deus só muda quando é para o seu bem, é esse pensamento que ele tem. Então, Deus, ele deu para ela. E ela ficou feliz, claro. Continua, vamos lá, verso 18, vamos terminando. E crescendo esse filho, que era uma bênção do Senhor, imagina, uma mulher estéril que tem um filho, imagina a alegria, a festa. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores de cega, viu, de colheita, estava na colheita, e disse a seu pai, ai minha cabeça,
Então, o pai disse ao moço, a um empregado, leva-o para a mãe dele. Aquela história, tirou carta, você se vira, vai correr atrás. Leva e ela vai decidir o que fazer, não é comigo. Eu vou continuar o trabalho. Interessante que, aí nós vemos esse homem, e mais uma vez, eu tenho que elogiar essa mulher, porque a mulher prudente, que o marido nela confia, sabe que ela vai dar a solução. Ele não era um incapaz, eu não acredito nisso. Não, o homem não era um burro, não, como a gente fala, não. Muito pelo contrário, né? Inteligente, conseguiu casar com essa mulher. Inteligente ele. Irmãos, ele só sabia que aquela mulher, ela tinha uma visão não somente administradora, mas ela tinha uma visão de Deus, porque ela reconheceu Eliseu e ela tomou providência. Sabe, uma das coisas que caracteriza o ser prudente é que ele vê o mal e se esconde e se previne. Essa mulher, ela via e tomava alguma atitude. Então ele fala, a mãe vai tomar alguma atitude, uma administradora. E aí, verso 20, e ele o tomou, o empregado, levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Irmãos, eu quero falar com você hoje, Dia das Mães, e é uma cena triste. Imagina uma mãe que eu não sei por quantas horas ficou com os filhos nos joelhos. Olhando a característica da mãe, irmãos, ela não ficou passando a mão na cabeça dele. Eu acho que ela deu tudo quanto é chá, emplasto, aqueles negócios todos, porque, mãe, a gente fala até de chá de mãe, né? Eu acho que ela foi dando o que podia, assim, não vai fazer alguma coisa, não pode, tá com febre, dá um banho gelado nele, sei lá, se dava, faz alguma coisa. Ela foi tentando, mas esse menino morre. Diante de um problema, irmãos, nós temos que ter uma solução, qualquer que seja a solução. Se você está com um problema grande, só lembre, chorar não é solução. Não é. Me perdoe se você está sofrendo, não é com você que eu estou falando, diretamente, estou pensando no geral. O povo de Israel, quando chegou na beira do Mar Vermelho, e olhou o exército atrás, começou a chorar. E sabe o que Deus fala para Moisés? Por que esse povo está chorando? Vai marchar, vai andar. Foi o que essa mulher fez. E todos os homens de Deus, eles não ficam lamentando. Davi, quando o filho dele, com Betseba, morre, ele levanta e vai comer pão. Lembra, você que é um estudante da Bíblia aí, quando Absalão morre, que estava revolta, ele começa a chorar, Joabe vem e fala, para de chorar, rei. Deus manda Joabe, que era um político, hein? O Joabe era a encarnação de Maquiavel lá na época, hein? O homem era bravo, hein? Assim, para de chorar. Ele estava querendo acabar com o seu reino, a gente matou ele. Pronto. Funcionou, resolveu o problema, ficar chorando aí, vai lá. Senão esse povo, que ele fala, senão esse povo vai te abandonar. Ele fala, então tá bom. Opa, aí não, perdeu o reino não. Eu estou triste, mas nem tanto, eu quero o reino de volta. Então pense, se você está aí chorando, não é uma solução, não vai resolver. Não vai. E eu quero dizer para você que está sofrendo, que está dizendo, pastor, eu estou orando e Deus não me responde. Acontece, você que está aí nas redes sociais, aí, pensa. Irmãos, olha, quando Deus não responde a oração, pode ser que tenha alguma coisa a mais para você fazer. O povo de Israel tinha que marchar. Josué tinha que santificar, porque aparece um anjo e fala, ó, tira a sandália. Tinha alguma coisa que fazer. E o que essa mulher faz? Vamos lembrar? Essa mulher administradora, essa mulher prudente, ela não é mulher de ficar chorando sobre o leite derramado.
E sabe o que a gente fala que não adianta chorar sobre o leite derramado? Porque é assim, irmãos, o leite quando derrama no fogão, agora nem tanto, irmãos, a gente está falando de leite de caixinha, que não estraga, apodrece aquele negócio, não estraga. Aquele negócio que chamam de leite lá não é leite, não. Até que eu gosto daquilo, não gosto de leite de verdade. Irmãos, o leite de verdade, quando você deixa ele lá, ele cria uns 3 dedos de gordura. Você pega aquela nata, assim, a gente não consegue nem tomar mais aquilo lá. Irmãos, o leite derramado era aquele leite que quando derramava no fogão, virava uma crosta que você tinha que pegar a espátula para arrancar. Lembra aí vocês aí que tomava aquele leite do vidro lá, o leite C? Que era gordo aquele leite, hein? Você lembra daquele leite lá? O pessoal caía e você tinha que raspar. Então, era assim, vigia o leite, menino. Se derramar, você vai limpar. Gente, não. Ficava lá, ó, a primeira bolinha a gente queria derramar, porque se derramasse aquilo, dava um trabalho. Não, irmão. Leite derramado, o que você faz? Pega a espátula e começa a limpar o fogão. É isso que tem que fazer. E o que acontece? Olha o que ela faz. Olha que interessante, irmãos. Ela fez tudo o que podia. E aí ela toma uma atitude que é bem interessante. Quando você para e pensa o que está por trás de cada atitude dessa mulher exemplar para mim. Continua, eu vou ler de novo só, no verso 21. Subiu ela, deitou o menino na cama do homem de Deus, lá naquele quartinho, fechou a porta e saiu. Sabe o que ela fez aqui? Ela marchou como o povo de Israel. Ela falou assim, eu vou fazer alguma coisa. Ela podia fazer algumas coisas, podia enterrar o menino, podia chamar o pai, mas ela tem outra atitude. Continua aqui, verso 22. Chamou seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele? Não é lua nova, nem sábado, não é dia de festa. E ela disse, tudo vai bem. Chorarmos é necessário. Parar de chorar é imprescindível, tem que parar. Um momento você tem que parar de chorar. Oh, é assim. Não adianta, vou falar com você que não tem salvação. Ah, pastor, eu sou um pecador, vou para o inferno. Não adianta ficar chorando, tem que tomar uma atitude, tem que aceitar Cristo. Sem Cristo não vai para o céu, não adianta ficar chorando aí. Chorar não resolve, é só isso. Tem uma hora que você para. Os psicólogos, nós temos psicólogos na igreja aí. Não, luto de 1 mês, 2 meses, luto de 3 anos, tem algum problema já. Você fica triste, mas não de luto mais, agora a vida continua. Não digo que você vai repor a pessoa que perdeu. Não, você nunca vai repor. A tristeza vai ficar, mas a vida vai continuar. É só isso. A vida vai continuar. Ela sabia o que fazer. Ela tranca a porta. Por que ela fecha a porta? Eu imagino ela dizendo, não deixa ninguém entrar aqui, hein? Porque o marido ia perguntar, cadê meu filho? Ela disse, está tudo bem. Eu imagino. O homem, ô mulher, peraí, você vai para lá fazer o que agora, hein? Ela, está tudo bem, e eu vou me colocar no lugar do marido. Se eu mandei o menino para ela, e ela disse que está tudo bem, ela deve saber o que está fazendo. Prepara aí o jumento, aí, sei lá, o cavalo, seja lá o que foi. Jumenta, né? Pega a jumenta, aquela jumenta boa aí, põe ela no cavalo, na jumenta e deixa ela aí. E ela vai, ela sabia onde que ela iria. E sabe por que ela sabia onde ela iria? Porque ela sabia onde achar a resposta. Irmãos, a gente procura resposta em tanto lugar, e só tem uma resposta no lugar certo. A resposta está em Cristo. E eu quero te falar agora, como acontece a nossa busca sem fé. Eu estou no fim, mas eu queria que você fosse comigo em Marcos, capítulo 9. Eu vou ler esse texto, irmão, só porque eu achei bem interessante em alguém desesperado.
Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. No verso 17, diz assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, o espírito mudo, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, Jesus, respondendo, disse-lhe: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado na terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: Desde a infância. Para um pouquinho aqui. Desde a infância ele já era um adulto, ou um jovem. E aquele homem estava sofrendo há anos. Há anos. Procurando todas as soluções. Sabe, a Bíblia diz que se você bater, a porta vai se abrir. Só que talvez ela demore para se abrir. Aquele homem batia em porta. É que você tem que bater na porta certa, no dia certo. E para a pessoa certa. Aquele homem procurava a cura do seu filho há anos e não encontrava. Então, ele ouve falar de Jesus. E ele leva o menino para Jesus e encontra os discípulos. E ele fala: olha, conta o problema. E eles não conseguem. E esse homem, ele está exaurido. Sabe o que é exaurido? Não é cansado. Exaurido é quando todas as suas forças já foram embora. Você chegou à exaustão. Não tem mais energia nenhuma. Esse homem estava exaurido, ao ponto de falar, no verso 22 do capítulo 9 de Marcos: muitas vezes o tem lançado no fogo, o espírito, na água para o destruir. E aí ele diz, para Jesus, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele diz, se tu podes. Ele estava tão cansado, irmãos, que ele duvida do poder de Jesus. E sabe qual é a resposta para ele? A resposta de Jesus é, verso 23, e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Irmãos, Deus fala com a gente na nossa língua. Deus fala com a gente do nosso coração. Aquele homem usou uma frase que poderia passar batida. Se tu podes fazer alguma coisa, a gente já chega a falar isso para o médico. Doutor, se o senhor puder me ajudar, me ajuda. Só que esse se, Jesus devolve para ele de um jeito que ele entende, porque Jesus diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo. Então muda. Porque aí é o chamado daquele homem ao Evangelho. Porque no verso 24 diz, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Irmãos, às vezes o problema é a nossa incredulidade. E aqui eu volto para o texto, volta para o texto lá. Eu volto para o texto de 2 Reis. Aquela mulher, ela saiu determinada, porque ela cria que realmente Eliseu era o homem de Deus. Porque ele tinha feito um milagre. Essa mulher era estéril. O marido dela já era velho, ela tinha perdido toda a esperança de ter um filho, e ela perdeu de tal forma que ela não teve coragem de pedir para Eliseu. Ela não podia pedir isso para Eliseu? Ela podia, o homem que ganhou uma guerra. Não, lê depois do capítulo 3. Sabe como é que Eliseu ganha a guerra? Ele fala, faz os buracos aí, e vai aparecer água no buraco. Que é isso? Que coisa doida. Ela sabia, mas ela não teve coragem. Eu acredito que ela não teve coragem de pedir um filho para Eliseu. Só que agora ela sabia do poder de Deus através daquele homem. Então ela vai atrás dele. Ela não faz como um homem dizendo, se tu podes. Quer ver? Continua aqui. Vem aqui, no capítulo 4 de Reis,
Depois que ela diz, tudo vai bem, no verso 23, no verso 24, então abardou a jumenta e disse a seu servo, guia e anda, e não te detenhas a caminhar, senão quando eu te disser. Sabe o que é isso, moço? Pessoa focada, ela tinha um foco. Ela fala para o cocheiro lá, para a pessoa que está levando lá o jumento, não para até eu te disser. Uma pessoa que sabia onde ela ia, onde ela queria chegar e o que ela ia fazer lá. Partiu ela e foi ao homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu servo, eis aí a sunamita. E agora eu tenho de pensar com você. Por que ela foi lá? Por que ela estava tão determinada? Por causa do começo do nosso capítulo, no verso 9. Quando ela diz a seu marido, capítulo 4, verso 9. E disse a seu marido, eis que tenho observado que este, Eliseu, que passa por nós, é um santo homem de Deus. Tudo aquilo que ela percebeu, se confirmou na vida dela. Então ela sabia que a resposta estava lá. E eu quero lhe dizer, ela trancou a porta. Ela falou para o marido que estava bem. O que é isso? Ela pôs todo o coração. Porque lembra que eu te falei? Grandes expectativas, grandes frustrações, tem uma exceção a essa regra. Deus. Pode ter toda a expectativa com Deus. Ele nunca vai te frustrar. Nunca. Nunca. Você pode dizer, pastor, você não sabe que eu estou sofrendo, mas Deus não vai te frustrar. Essa mulher, até aqui, até esse verso 25, é a mãe de um menino morto. Você está indo com uma mulher que tem um defunto na casa dela, e esse defunto é o filho dela. Essa mulher está indo lá. E eu vou ler um texto que está em Jeremias, quando o povo está preso na Babilônia, Jeremias capítulo 29, o profeta manda, aliás, Deus manda o profeta dizer ao povo, Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. E eu vou ousar dizer, essa mulher sunamita, ela vai buscar Deus de todo o seu coração. Eu vou parar aqui. Pode ler depois, eu vou continuar depois da mensagem, mas pode ler. Você vai ver o que vai acontecer depois. Pode ler. Até aqui eu quis dizer o seguinte com você. Continue na sua fé. Não deixe que os problemas te abalem. Você pode falar, mas olha, Deus me deu esse filho, agora Ele tirou. Não se preocupe. Deus, Ele sabe o que vai fazer com você. Deus, Ele sabe da solução dos seus problemas. O que você precisa é ter essa fé, é buscar ao Senhor de todo o coração, é ter um coração contrito. Se você tem um coração contrito, o Senhor Deus não vai te desprezar. Eu não sei o que você está passando, só sei uma coisa. Enquanto eu não deixei o Senhor Jesus tomar conta da minha vida, a vida sempre era uma frustração. Mas com Deus não é. E sabe por quê? Pastor, você não tem problema? Tenho, como qualquer um de vocês. Vou para os médicos, para qualquer lugar. Mas há uma coisa, a gente sabe onde vai chegar, hein? A gente sabe em quem tem crido. E sabe que o que nos aguarda é aquela coroa de justiça. A gente sabe que um dia, quando nós chegarmos, nós queremos ouvir, servo bom e fiel, entre para o gozo do seu Senhor. É isso que a gente quer ouvir. E a mesma certeza que Paulo teve, a mesma certeza que essa mulher sunamita tinha, de que Deus iria mostrar uma resposta, eu quero te falar isso. Quando você se entrega a Cristo, vai ter uma resposta. E a resposta será para o seu bem. Porque no mesmo livro de Jeremias, Deus diz, o pensamento que eu tenho a respeito de vocês é pensamento de paz. É pensamento do bem, não é pensamento do mal. Então, entregue-se a Cristo se você não se entregou ainda. Se Deus está te chamando, hoje é a hora.
Faça isso hoje. Sabe, tome, você veio até aqui, vou brincar com você. Você abordou lá a sua jumenta e trouxe todos. Minto, você veio até aqui e talvez na sua casa tem um quarto lá que você colocou o problema e fechou a porta e disse para todo mundo: está tudo bem, mas você sabe que não está. Está tudo bem, mas ela tinha um defunto lá. Está tudo bem, mas talvez você tenha um problema grave na sua vida. Está tudo bem, mas talvez você não tenha certeza se morrer para onde você vai. E você pode ir para Cristo, se você simplesmente fizer como essa mulher. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Faça isso agora. Faça isso agora. Se o problema está grave, meu irmão, continua. O Senhor Deus não vai te desamparar, Ele não desampara. Você leia em casa, você sabe. Bom, eu vou te contar. Esse menino vai ressuscitar depois. Eu vou te contar como da próxima vez, se você não ler. Mas esse menino vai ressuscitar. Porque Deus é poderoso. Ele é dono da vida. Se Ele é dono da vida, Ele é dono dos problemas. Ele resolve tudo. Tenha certeza, se tem uma coisa que você pode pegar para a pessoa mais antiga aqui da igreja, Deus nunca frustrou essa pessoa para deixá-la prostrada no chão. Não. A gente passou por problemas, a gente sofreu, mas Deus sempre, sempre, sempre nos levantou. Porque com Deus pode ter grandes expectativas, porque Deus é um Deus de grandes milagres. Pense nisso, pense em Cristo. Vamos orar agora. Da próxima vez que eu pregar, eu vou continuar com essa mulher aqui, hein? Mas vamos orar. Pense aí comigo. Você já tem Cristo no seu coração? Se você não tem, é só aquele quartinho, sabe? Aquele coração contrito. O coração contrito, Deus vai transformar o seu coração. Sabe, você tem um problema grande, talvez você veio para cá, eu repito, ou você que está na rede social, talvez tenha um quarto no seu coração lá, que tem um problema enorme lá, uma tristeza profunda. Vá, busque a Deus de todo o coração. Você vai ver, o Senhor Deus resolve os problemas. Que você seja uma pessoa prudente. Pai Celestial, muito obrigado, porque nós aprendemos da Tua Palavra sempre, e a Tua Palavra sempre nos leva a Cristo, que é a solução de todos os problemas, porque é a expressão maior do Teu amor. E nós te agradecemos, sabemos que Teu Filho morreu por todos os que aceitam. E eu te peço que talvez hoje tenha alguém que aceite o Senhor Jesus. Hoje tem alguém aqui, Senhor, talvez que achou que é a hora de se entregar para Cristo. Que faça isso hoje, Senhor. Que veio aqui buscar de todo o teu coração, de todo o coração da pessoa. E eu te peço que o Senhor acalme esse coração. E assim, como o profeta, Senhor Deus, deu a solução, que o Senhor dê a solução, porque tudo vem do Senhor. Aquele profeta era só um instrumento nas tuas mãos. E nós também queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Salva pessoas hoje, Senhor. Tira angústias, Pai. Se alguém está com pensamentos negativos hoje, ruins, tristes, que o Senhor dê alegria de te servir. Pai, se tem alguém diminuindo sua fé, ajuda a incredulidade, como o Senhor fez com aquele homem. Senhor Deus, nós temos grandes expectativas com o Senhor, porque sabemos que Tu é um Deus de grandes milagres. Nós oramos em nome daquele que é o maior milagre, aquele que deu a vida por nós, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos cantar.